Shalom, amados, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Estamos chegando mais uma vez até você para mais uma aula da Escola Profética Online. Hoje, adoração como arma de guerra. Vai ser algo muito especial hoje, tá bem? Vamos orar, pedir a Deus a graça de Deus para essa aula. Pai, em nome de Jesus, pedimos que abençoe esta aula. Abençoe cada aluno, cada pessoa que está participando. Dá a cada um a tua paz, o teu entendimento, a revelação da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Na aula passada nós falamos sobre a adoração também, né? Alguém lembra o que foi a aula passada? Peguei os alunos para escrever dedo aí, né? Vale chocolate para quem lembrar aqui. Nós falamos sobre o que faltava, o elemento que faltava na adoração. Lá no altar de Elias, nos altares, o que falta, né? Por que o fogo não desce quando as pessoas buscam a Deus? Durante toda a história da humanidade, sempre que o homem buscou a Deus, ou se dirigiu a Deus, pediu algo para Deus, ou Deus deu a resposta, ou respondeu sim à sua oração, ou Deus responde não à sua oração, ou Deus não responde nada. Quando Deus não responde nada, é muito comum e muito próprio até que a pessoa entenda que não existe aquele Deus. Então Elias, o homem da adoração, o profeta que foi aquele que restaurou o altar, restaurou a adoração em Israel, ele coloca a prova, chamada o desafio de Elias. Ele chama o povo para um confronto. E ele diz: se Baal é Deus, né, adore a ele. Se o nosso Deus é Deus, adore a ele. Quer dizer, adore o Deus que você tem uma resposta dele. E houve então um grande conflito. Nós vamos estudar sobre isso hoje. Mas eu quero ler primeiro um versículo que é chave para o tema da nossa aula de hoje. 2 Crônicas 20, 17. Texto mais conhecido impossível, né? Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aqui está falando de Josafá, que simplesmente se viu cercado, né? Os inimigos vieram contra ele. E aqui diz em 2 Crônicas 20, versículo 1, a notícia que chegou para Josafá: uma multidão de Edom, da além do mar, vem contra você. Então Josafá teve medo e decretou um jejum em Israel. Vamos jejuar, buscar a Deus. E em 2 Crônicas 20, 13, todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também os seus pequeninos e as suas mulheres, seus filhos. Eles estavam todos buscando a Deus por causa dos inimigos que estavam chegando. Versículo 14 diz: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benanias, filho de Jeiel, filho de Matenias, o levita, dos filhos de Asaf. Então observe, aqui tem um princípio do tabernáculo de Davi. No tabernáculo de Davi eles começavam orando, buscando a Deus, depois eles adoravam, intercediam e depois profetizavam. Quando o Espírito do Senhor vinha sobre eles, eles profetizavam.
E eu achei muito bonita essa passagem para ser lida hoje, porque foi um simples levita que recebeu o Espírito do Senhor e profetizou. E foi ele que profetizou. Então ele disse, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, porque a peleia não é vossa, mas de Deus. Então, o restante da história é que Deus mandou eles ir para a batalha, ficar de frente para o inimigo, mas não lutar, apenas adorar. Então eles vieram, dobraram seus joelhos ali, adoraram, e os levitas lá cantando, e Deus faz com que o inimigo volte-se contra ele mesmo. Eles se lutaram um contra o outro, e simplesmente uma mortandade enorme, morreu os dois exércitos, sem que Josafá precisasse levantar um canivete. E então, depois dessa vitória, eles foram buscar os despojos, recolher os despojos, e precisou 3 dias para recolher toda a riqueza do inimigo. E no 4º dia eles adoraram outra vez. Então aqui está uma passagem que ilustra a adoração como arma de guerra. É uma coisa impressionante, a manifestação de Deus. E tem muitas outras. Nós temos o apóstolo Paulo, capítulo 19 de Atos, estava preso, e de madrugada começou a adorar eles, Paulo e Silas, e de repente desce ali o poder de Deus, e um anjo desce, abre as portas da cadeia, né? E no momento da adoração, da madrugada. Então esta aqui é uma lição para todos que hoje estão passando batalhas, lutas terríveis, grandes, que já tentou de tudo e não venceu, não vence. O segredo é adorar e não murmurar. Murmurar atrai o inimigo, adorar atrai a Deus. Então, é melhor adorar do que murmurar, né? Então, Josafá nos dá essa tremenda aula hoje de uma adoração poderosa. Aleluia! Então, nós poderíamos falar muito mais sobre adoração, mas aí fica para um outro dia que o tema vai ser mais específico. Mas eu quero ainda ler um pouquinho da história da adoração. Muita gente pergunta, tem alguns até que dizem que é impossível traduzir o que é adoração. Na nossa aula de hoje você vai ver aqui os significados da adoração no hebraico e no grego, e muitos falam se abaixar, se dobrar, se humilhar, beijar, mas é muito simples. A adoração está lá em Deuteronômio capítulo 6, de 4 em diante. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, toda a tua mente, né, teu entendimento e todas as tuas posses. Essa aí é adoração, é amar a Deus, tem que sair de dentro aqui. E aquilo que tu faz para fora, ele só manifesta o que está lá dentro. Ok, então vamos ilustrar isso na primeira história, que hoje nós temos aqui a alegria de ter o Isaac aqui na nossa aula. Então eu coloquei aqui um desenhozinho na aula de hoje. Tem como passar para eles essa aula daqui? Não? Para todos que estão aqui, não, que aí o Isaac acompanhava ali. Aqui eu coloquei o Caim e o Abel adorando. Então, olha só, adoração onde Deus aceita e que Deus não aceita. O primeiro culto realizado na face da terra, deixa eu tomar alguma coisa. Deus chama Caim e Abel. Deus recebe de Caim e Abel uma adoração. Está escrito em Gênesis 4, 3 a 6, sobre o primeiro culto realizado na face da terra.
Diz assim: ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e a sua oferta não atentou. Pelo que irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor pergunta a Caim: por que te iraste? Por que está descaído teu semblante? Aqui nós descobrimos a primeira pessoa feia na face da terra, é o Caim. O semblante dele ficou feio quando Deus não recebeu a adoração dele. Então, se você vê uma pessoa feia, cara, aquela cara tá assim, é porque Deus não aceitou a adoração dele, né? Então aqui mostra uma atitude de amor, que Deus recebe uma declaração de amor ou não. Caim oferece a Deus o primogênito, né? Aqui diz assim, trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. A oferta de Abel tinha algumas características que a de Caim não tinha. O coração de Abel tinha algumas características que também de Caim não tinha. Então aqui que você precisa entender que o coração do adorador está ligado ao presente. Eu tenho uma mensagem que eu falo, Maria de Betânia, ali eu falo exatamente isso. Que se você ama uma pessoa de todo o coração, você nunca vai dar sobra para ela. Você nunca deixa a sobra do almoço para jantar de noite, para uma pessoa que você ama. Não é porque a Luciana está aqui que eu estou falando isso, né? Mas você nunca vai conquistar uma pessoa deixando para ela sobra ou dando a sobra. A oferta de Caim está dizendo que ao cabo de dias, final do mês, quer dizer, tipo, ao final dos dias, não é no primeiro dia, é no final de uns tempos. Isso mostra que faltou o elemento primeiro, primícia, primogênito. E já Abel trouxe o primogênito dos animais. Então esse dia que Abel trouxe é chamado de dia primeiro do mês, o cabeça do mês, e no hebraico é chamado de Rosh Kodesh. Esse dia é um dia muito, muito especial, dia que Caim trouxe essa oferta. É o mesmo dia que José saiu da prisão, é o dia dos ofertas de cordeiros lá de Êxodo, capítulo 12. É o dia que Abraão levou Isaac. Então há muita importância no dia. Depois vocês vão descobrir também aqui no estudo, a hora também é importante. Mas o que tinha o elemento que agradou a Deus na oferta de Abel é o elemento sangue. O animalzinho tinha sangue. Já os frutos da terra de Caim, faltou o elemento sangue. O sangue é o quarto elemento da adoração. E sem sangue não vem fogo. Então sangue e fogo estão ligados. Então por isso que Deus não atentou. Não veio fogo do céu na hora da oferta de Caim. Mas na oferta de Abel, lá em Hebreus 11, diz que até hoje a oferta de Abel ainda fala. Então vamos lá, por que estamos falando de Caim e Abel? Porque é o primeiro culto. E nesse culto não tinha Bíblia, não tinha música, não tinha pastor, não tinha nenhuma denominação. Ali não fala que tinha anjos, não tinha nem demônios, os demônios nem tinham entrado na terra ainda. Não tinha nenhum culto a Satanás até aquele momento. Não tinha nenhum centro de macumba ainda na terra. Observe que Satanás estava sem poder entrar na terra. Vou explicar já. Mas o que tinha de importante naquele culto era uma oferta. Então a oferta é a parte mais importante de um culto de adoração a Deus.
Nós fizemos culto hoje de tudo, né? Nós temos culto de jovens, culto de senhora, temos culto de cura, culto de milagre, culto de promessa. Tudo que é culto está direcionado a abençoar alguém. Então, quando vai uma pessoa num culto de prosperidade, por exemplo, só se fala em abençoar o cara. Não se fala em adorar a Deus. Então, está voltado para as pessoas. Mas um culto de adoração, ele é voltado para Deus. É diferente. Então, aqui mostra que a adoração que Deus recebe, ela, para Deus, o elemento mais importante, que vai ilustrar o coração do ofertante, do adorador, é a sua oferta. Como que ele vem a Deus. Então isso é muito, 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 muito importante. E isso acontece lá. Vamos ver se eu me perdi aqui. A história da adoração, né? Não está descendo mais. Aqui eu fiz aqui umas adaptações na aula no final aqui. Aqui está a figura do Caim e Abel. Os dois desenhos para as crianças aqui. Então Isaac entendeu, Isaac? Por que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim? Porque a oferta de Caim era alguma coisa que não era a primeira, não era nada do mais importante. Era o que sobrou do final do mês. É como o resto. Segundo lugar, o coração de Caim estava podre. Tanto é que ele era um cara que se irritava muito. Então o adorador não pode ter o coração podre. Não pode. Se tem uma coisa que apodrece a unção, a mágoa, o ódio, mágoa, rancor apodrece a unção. Então se deixar no coração a mágoa, ela vai apodrecer a unção. Então, esse adorador, se ele chega em Deus, uma oferta, Deus não vai receber, porque o coração dele está mal. Então, o coração tem que estar ligado naquilo que ele entrega. Correto? E o que faltou, o elemento que faltou na adoração de Caim é o sangue. O sangue do Cordeiro. E aí nós vimos então surgindo Elias. Agora nós vamos entrar na história de Elias. Elias está diante do rei Acabe. Deus manda ele voltar até o rei Acabe e dizer para o rei Acabe que vai chover. Então Elias faz uma reunião no Monte Carmelo, e lá ele desafia os profetas de Baal. Todo mundo sabe da história, que ali havia 3 anos e meio de seca, que Jezabel proibiu o culto a Deus. A partir daquele momento, não choveu mais. A partir daquele momento, simplesmente começam a morrer pessoas de sede, de fome, animais. Foi um caos na terra, porque havia uma adoração a Baal. Baal, um deus falso, que se dizia ser o Deus que mandava a chuva, o Deus que mandava as colheitas, o Deus da provisão, né? O Deus da multiplicação, eles chamavam, né? O Deus da fertilidade e tal, que na verdade de Deus não tinha nada, né? Então, Jezabel decretou que Deus não iria mais receber ofertas, nem adoração, somente Baal. Então Baal era o Deus honrado, louvado, adorado. E Elias vem e faz o desafio aos profetas de Baal. E chama o povo e faz um desafio. E Elias pergunta: até quando vocês vão ficar cocheando entre 2 pensamentos? Se Baal é Deus, adora ele. Mas se Deus, o nosso Deus,
é Deus, adore a Ele. E aí, para mostrar essa adoração, Elias manda chamar e buscar 2 novilhos. E Elias dá uma oportunidade para os profetas de Baal e diz: escolha vocês um novilho, vocês estão em maioria, depois vocês preparem o altar, pode começar. E eles começaram de manhã até meio-dia, e gritavam, e Baal, né, não respondia. Quando chega o próximo meio-dia, Elias começa o trabalho dele. Elias vai e começa a zombar. E Elias diz: o Deus de vocês deve estar no banheiro, fazendo suas necessidades fisiológicas. Elias debocha. Agora, se vocês entendessem a situação ali, Elias desafia aqueles profetas, e para você entender o desafio, que aquele que perdesse esse desafio morria. Então você entendeu que Elias desafiou os profetas para um culto de vida ou morte. Se Deus não respondesse a Elias, ele seria morto. Você já entendeu? O verdadeiro adorador, ele vai para a morte. Ele vai para tudo ou nada. Ele confia no Deus que ele tem. Então ele manda escolher em 1 Reis 18, 21, 24. Ele diz assim: vocês vão invocar o Deus, né, Baal, e eu vou invocar o nosso Deus. E há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: boa esta palavra. Então, depois do meio-dia, Elias começa a preparar o altar. Altar feito de pedras, tinha 12 níveis de pedra, fazia o altar desenhado, né, da esquerda para a direita, representando as 12 tribos, 12 famílias. Depois ele pega o animal e parte um pedaço e manda trazer água. Ali veio 12 talhas d'água. É interessante, tudo com 12, né? 12 talhas d'água. Nesse episódio, nesse capítulo, o nome de Deus é falado 12 vezes. O nome de Baal é falado 6 vezes. Tá? As 12 tribos estão ali representadas. E aí começam a aparecer os elementos no altar de Elias. Alguns elementos muito importantes e significativos. Naquele altar tinha as 12 pedras. Naquele altar tinha sangue, lenha e água. O sangue é o 4º elemento, mas eu vou começar falando desses elementos um pouquinho, para você compreender um pouquinho do significado desses elementos na adoração. Para quem chegou agora, nós falamos de Caim e Abel, que a adoração de Abel foi recebida por Deus, a adoração de Caim faltava sangue. Então, onde faltou sangue, está incompleto. A adoração a Deus não se manifesta. Sangue é vida, correto? Então, Elias preencheu o altar com água, mandou trazer lenha e repartiu o sacrifício, jorrou o sangue. E o sangue, lá em 1 João, capítulo 1, verso 17, e Apocalipse também, 12, 11, fala do sangue. É interessante lembrar que esse altar aqui embaixo na terra, ele representa um altar que está lá no céu, onde Deus é adorado. E Apocalipse fala de uma visão do céu. Apocalipse 5:9 fala assim: e entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O sangue, esse foi o preço pago por cada alma, ser humano, o sangue.
Então, por isso o sangue é tão importante numa adoração. Porque o sangue representava o sangue do Cordeiro que passava, limpava o pecado, cobria os pecados das pessoas, né? Apocalipse 12, 10 e 1 também falam uma palavra muito forte para nós entendermos por que Elias faz questão de colocar ali o sangue. Diz assim: ouviu uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a sua própria vida. Apocalipse 12, de 10 a 1. Bom, então escute só. O elemento sangue na adoração é importante. O que significa? Significa vida. O pecador, quando ele pecou contra Deus, ele perde a vida eterna, a vida de Deus. Então é cancelada a vida. Então, para que haja um resgate, precisa sangue. E sem sangue não há remissão. Correto? Então, o sangue vem no altar, exatamente para cobrir e para que o homem continue vivendo. Então, representa a vida, o resgate da vida. Agora, observe por que naquele dia os falsos profetas da época clamavam por Baal, Baal não aparecia. Por que o sangue é tão importante no altar de Deus? Em Daniel capítulo 9, versículo 27, quero chamar a atenção de vocês porque essa semana teve uma reunião. Eu até escrevi um artigo, não foi publicado ainda, né? A minha opinião a respeito do encontro do Trump e o primeiro-ministro de Israel, né? Houve uma reunião. Eu vou citar outra vez aqui, porque tem algumas coisas que a gente fala que todo mundo acha uma besteira, né? Ninguém dá bola. Só vão dar bola depois que aconteceu. Então eu quero que vocês registrem bem isso. Quando houve a eleição do presidente dos Estados Unidos, e ele disse que ia colocar uma representante dos Estados Unidos como embaixadora de Israel lá em Jerusalém, alguém perguntou: o que você achou disso? Disse: esse é o início da Terceira Guerra Mundial. Só isso. Nada mais. Agora teve uma reunião dessa semana com o primeiro-ministro e o presidente dos Estados Unidos. Aí me perguntaram: o que achou dessa reunião? Digo: esse acendeu o estupim. Acendeu-se o estupim. Por quê? Porque, gente, tanto judeus como os árabes estão cocheando entre dois pensamentos há muito tempo. Os dois são calcinha frouxa, para entender bem o que... Entendeu? Os dois têm medo de se posicionar muito. Então, tanto a ONU como todas as nações da Terra, agora até o nosso presidente do Brasil aqui, né? É desse tipo, calça frouxa, que fica em cima do muro, não se posiciona. O que quer dizer isso? Eles estão dizendo que a solução para a paz no Oriente Médio é estabelecer um Estado palestino dentro de Israel, que já tem, inclusive, né, uma parte da Jordânia ali, que é o templo onde é administrado pela Jordânia. Então tem uma nação dentro de outra nação. Parece piada, né? A gente não vê isso na Alemanha, tem uma nação dentro da Alemanha, a gente não vê isso dentro da Rússia. E também a gente não vê nenhum país, nenhuma nação se metendo lá na Rússia. Vamos se meter aqui, fazer uma reunião para ver o que vocês acham lá. Porque tem muitos problemas na África, tem problemas de brigas, guerras tribais. E várias nações têm isso.
Mas por que se mete na briga lá de Israel, né? Por quê? Porque ali é o lugar do confronto. Ali é o lugar da maior guerra de todos os tempos. Então, até hoje, até ontem, até essa semana, todos davam a sugestão de que a solução para a paz seria a criação do Estado palestino e tal, e os dois estados. E agora o presidente dos Estados Unidos não depende de ter dois. Há poucos dias ele estava até mais a favor de Israel, ter um só. Mas o fato é que a Oswaldo Aranha, na época, de 47, 46 até 47, 47 e 48, Oswaldo Aranha já tinha proposto essa mesma coisa. Ele propôs dois estados, um estado palestino e um estado judaico. Só que os judeus aceitaram a proposta, os árabes não aceitaram. Agora hoje eles estão correndo atrás para ter aquilo que o Oswaldo Aranha prometeu há 50, 60 anos atrás. E não houve paz nesse tempo, e nem vai haver paz, pelo contrário. Daqui para frente é só pior que isso, porque a própria Bíblia está dizendo isso. Que nós estamos indo para os finais dos tempos, nós estamos indo para o conflito da grande guerra do Armagedon. Então é importante você entender o que é batalha espiritual. O que acontece lá, nenhum presidente, país nenhum vai resolver, porque é uma batalha espiritual. Desde o princípio, desde Caim e Abel. É tudo ali naquele lugar, tudo ali, bem naquela pedrinha lá de que o Abraão oferece Isaac. Entenderam? Então, a posição de nós tomarmos posição como o presidente dos Estados Unidos, Trump, tomou uma posição e ficou a favor de Israel, isso motivou os amigos dos árabes também a tomar posição. Então está declarada a guerra. Fique para cá a favor de Israel, fique para cá contra Israel. Pronto, se definiu. Então, enquanto havia aquela conversa mole, lenga-lenga de conversa fiada, que nunca dava nada, né? Porque essa história de ter dois inimigos morando na mesma casa, no mesmo terreno, nunca vai dar paz aí. Que jeito? Então, observe, aquele lugar é um lugar de conflito. E, dentro de muito em breve, muitos de vocês que estão me ouvindo vão ver isso. A construção do templo de Jerusalém, correto? Eu quero ler para vocês aqui, em Daniel capítulo 9, 27, que fala que o anticristo fará um acordo de paz com Israel por 7 anos. Observe, nós estamos o mundo todo falando desse acordo de paz com Israel. E Daniel 9:7 fala que o anticristo. Então, se vocês quiserem escrever em letra vermelha, escrevam. O Messias que os judeus estão esperando hoje, com ansiedade, para esse ano ainda, ele é o anticristo. Esse é o anticristo. Ele vai surgir e vai propor um acordo. Ele vai trazer uma solução. E ele está vivo. Não sei se está me ouvindo, mas que ele está por aí, está. Então, ele vai propor um acordo. Israel vai aceitar, vai haver essa paz. Até o momento que ele vai querer adoração para ele. Aí acabou a paz. Porque o judeu ele tem aqueles dois negocinhos dos dois lados assim. Então eles não vão aceitar adorar o tal de Cristo, que na verdade vão descobrir que não é o Messias, que é o falso Messias. Porque o engano o que está enganando hoje os próprios judeus, que eles esperam um Messias, um Cristo, um Messias político. E aí vai ser a queda do cavalo. Então, por que eu estou lendo Daniel 9:27 para você? Porque está escrito assim: e ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada,
a qual será derramada sobre o assolador. Então, todos que estudam escatologia, que não é o tema aqui, só uma pincelada, todos que estudam escatologia sabem dos 7 anos da grande tribulação, os 3 anos e meio de paz, depois é rompido o pacto de paz na Palestina, de Israel com os árabes, e haverá um acordo de paz, pode ser pouco, daqui uns dias você liga a televisão e houve o acordo, houve a paz. Foi lá um cara bacana, bonito, elegante, tá? Que vai preencher todas as profecias. Ele nasceu de uma virgem, todas as profecias que são referentes a Cristo. Esse anticristo vai preencher, então ele vai enganar judeus, vai enganar até muitos cristãos. Mas o detalhe é o acordo de paz com Israel. Então esse é o assunto mais falado hoje, o acordo de paz. Que de paz não tem nada. Tem realmente, quando Paulo fala aos Tessalonicenses, quando falar de paz, haverá repentina destruição. Mas estou falando isso apenas para mostrar por que o anticristo, para entrar dentro do templo sagrado em Israel, ele, antes de entrar lá, ele tem que tirar 2 coisas. Agora, alunos, pergunta: o que o anticristo tem que tirar de dentro do templo para poder entrar lá dentro? Então aqui está o segredo de Elias, que quase ninguém percebe na adoração de Elias. No altar de Elias tinha uma oferta de sangue, que era oferta de um novilho, e uma oferta de manjares. Então agora eu vou falar o significado. Por que tinha que ter ali uma oferta de sangue? Porque os judeus quebraram o pacto com o Deus de Israel e adoraram falsos deuses. Então Elias precisava trazer nesse pacto um boi, um novilho, que é a oferta que simboliza a oferta por uma nação. Então ele traz um boi, e na festa dos tabernáculos eles matavam 70 bois, simbolizando 70 nações. Então aquele boi tem sangue. Então, para renovar o pacto de Israel com Deus, tinha que ter sangue, correto? Então Elias, como intercessor, ele passa mais 3 anos lá fora. Ele passa lá numa região do Querite, depois lá em Sarepta, que é uma região fora das fronteiras de Israel. Porque quando Israel quebrava o pacto e adorava outros deuses, ele era expulso da sua terra. Essa era a sentença. Por isso que sempre eu digo que os judeus arrependidos e o judeu crente, eles estão voltando para Israel. Os desviados e amaldiçoados estão por aí, espalhados por essa terra. Porque toda vez que eles adoravam falsos deuses, eles eram expulsos. Essa era a pena de Deus para quem quebrava o pacto. Então Elias, para renovar o pacto, precisa de sangue. E ele apresenta ali uma oferta de sangue. Baal, da mesma forma, derramava o sangue para que Baal pudesse descer. Então, voltando um pouquinho agora lá em Abel, para você entender. Deus, quando expulsou Adão e Eva do paraíso, Deus ficou lá. Adão e Eva na terra, correto? Deus ainda não tinha descido na terra, não tinha pisado, visitado ainda a terra, os homens da terra, e nem Satanás. Tá? Então, observe, como é que Deus descia na terra? Deus chama Caim e Abel e diz: façam um altar. Neste altar, vocês coloquem a sua melhor adoração, sua oferta. E aí Deus vinha e marcava o dia e se encontrava com o homem no altar. Então Deus descia no altar.
Este é o lugar. É como se tivesse hoje aí um helicóptero, né? Ele desce onde? No heliporto, né? Bota em cima do edifício, é ali que ele desce. Ele não desce do lado, ele não desce em cima do rio, ele desce lá. Assim também Deus desce no altar. Correto? E para Deus descer, precisava ter uma ponte. Aí entra a unção de Elias, que liga céus e terra. Tinha que ter aquela conexão, que é o homem, que é feito de terra, água, ar e um pouquinho de fogo, né? Estava apagado o fogo. Mas os 4 elementos que constituem o homem faz com que o homem esteja com o pé na terra e o coração no céu. E no meio, para Deus descer ali, o encontro se dá no altar, mediante uma oferta. Se a oferta caracterizou uma oferta que mostra o coração do ofertante, e é o melhor, a conexão está feita e Deus desce. Correto? Como é que Deus desce na terra, então? Isaac, primeira vez que Deus desceu na terra. Onde Deus desce? No altar. No altar. Onde desce o helicóptero? Onde desce o avião? No aeroporto. Onde desce Deus? No altar. Correto? Como é que eu casei com a minha esposa amada e querida? Me encontrei com ela, o coração bateu, a cabeça rolou, e eu dei um presente de uma rosa. Quando eu fui roubar a rosa para dar para ela o presente, eu machuquei o espinho da rosa, saiu sangue aqui. Então eu dei uma rosa para ela manchada de sangue. Meu primeiro presente para minha esposa tinha sangue. Por isso que a gente está até hoje junto, né? Mas a rosa era roubada. Mas eu não sabia nada, tinha 16 anos. Né? Hã? Depois ela ficou tão apaixonada com aquela rosa, que aí todo ano eu repetia uma rosa. É uma rosa, amor. Depois de uns 10 anos, 20, ela falou assim, o que vai me dar esse ano junto com a rosa? Já não dava mais só rosa, não dava. Por isso que a gente fala aquela brincadeira, né? Antes de casar, eu moro com você, né? Até num galpão. Mas depois de casado, só fico numa mansão. Antes de casar, era num carrinho de mão, né? Agora é só carrão. Mas vamos lá. O princípio, para você entender, o princípio do altar, que está ligado à adoração, a oferta, o altar e o adorador estão ligados, fundidos. Depois vem um quarto, que é Deus, fogo. Para você entender esse princípio, então Deus descia onde? Colher a ponte, colher a entrada que Deus tinha para se comunicar com o homem. Quando repetido no helicóptero, desce aonde? Deus descia aonde, Isaac? E o que precisava ter no altar? Tinha que ter a melhor oferta. E essa oferta tinha que ter sangue. O que faltou na oferta de Abel, de Caim? Faltou sangue. Então, sem sangue não há remissão de pecados. Então, o sangue cobriu o pecado. Agora, para você entender o que aconteceu com Caim, quando Deus recusou Caim, Deus colocou a marca nele. Ele se tornou um errante pela terra. Qual a religião de Caim? Alguém sabe? Ele não foi aceito por Deus na sua adoração. Ele sai pela terra e aí ele encontra um outro Deus, que é Satanás. E aí Satanás imita Deus e faz o quê? Deus desce para se encontrar com Caim. Aonde? No heliporto? No aeroporto? Aonde? Aonde, Luciano? Altar. Então nós temos aqui o altar de Caim e o altar de Abel. Dois adoradores na terra. O adorador Caim torna-se um adorador do diabo e um construtor de altares para o diabo. Por isso que nós vemos hoje tantos altares espalhados pelo mundo, onde tem adoração a Satanás, onde tem ouro, tem prata. Falei a semana passada, repeti hoje, o Ike Batista vai dar 700 moedas de ouro, um altar do diabo.
E qual é a consequência que ele teve? Um fogo negro, foi para a cadeia. Então o Deus dele falhou, fracassou, zebrou, está com nada. Então a gente sabe que é um falso Deus, que não merece ser adorado. Mas o... gritou lá fora. Então, a partir daquele momento, Caim começa a construir altares para Baal, para Satanás. E aí se espalhou pelo mundo os adoradores do diabo. Então, todo lugar onde tinha um altar, o diabo estabelecia ali o seu reino. Porque o diabo sempre quis ter um reino. O reino das trevas, hoje é dele, né? Mas para ter um reino, precisa ter uma tropa de elite, soldados. E também tem que ter adoradores. Se o diabo não tem nem guerreiros e nem adoradores, ele não tem reino nenhum. Por isso que nós devemos pregar, pastor Cícero, chegando agora, por isso nós temos que pregar para todas as pessoas se converter, porque o dia... Quem é que está buzinando aí, mãe? Chegou mais um aluno? É que aqui até os cachorros querem participar da aula, né? Então, por isso que hoje, se não tiver nenhum altar para Baal, nenhum altar para o diabo não tem onde se movimentar. Ele não tem onde descer. Então é esse que é a chave aqui, por que nós devemos pregar para todas as pessoas da face da terra. Então esse é o segredo. Então, desde Caim e Abel até os dias de Elias, foram levantados milhares de altares para deuses falsos. No Egito, então, era o que mais tinha. Correto? Tudo bem até aqui. Agora, em todo lugar onde existe um altar, ali tem um Deus. Não pode ter dois deuses no mesmo altar. E onde Deus desce, o diabo tem que sair. Tem até uma musiquinha, né? Acho que é um hino, né? Onde Deus está, o mal tem que sair. Porque é verdade, não cabe dois corpos no mesmo espaço. Então, se tem um altar onde é adorado Satanás, ali ele desce. E é simples assim. O diabo recebe a oferenda dos seus adoradores e desce ali e toma conta do lugar. Ele passa a ser um dominador, domina a cultura, domina as pessoas, faz tudo que tipo de coisa. Então, é muito importante que os verdadeiros adoradores, os pastores, pregadores, que hoje querem dominar o lugar, precisam construir altares. Pastor Zé Roberto, que está chegando agora, alguns eu posso ver daqui, né, que tem vários notebook ao meu redor aqui, que o nosso pessoal trabalha. O pastor José Roberto está hoje levantando um novo altar em um novo lugar de São Paulo, uma nova igreja. Naquele altar que está sendo levantado, ali o povo de Deus vai oferecer a sua adoração. E ali vai subir aos céus o cheiro suave da adoração. Adoração que consiste em vida física, emocional, financeira, mental e também espiritual. Então, a guerra que está sendo travada hoje é uma guerra de altares. Então, por isso que Elias ensina ali uma coisa fantástica para todos nós. Ele coloca sangue. Lembra que Daniel 9 que eu falei? O anticristo, para poder entrar no templo sagrado de Jerusalém, ele vai ter que tirar a adoração. Vai ter que tirar a oferta de sangue e de manjares. 2 tipos de oferta vai ter que sair para ele poder entrar. Enquanto tiver oferta de sangue e de manjares no templo, o anticristo não pode entrar. Então tem que tirar. Essa é uma coisa muito
dá para falar muito aqui sobre isso, mas aí nós vamos sair fora do tema. Mas então, Elias, ele entendendo de altares, ele entendendo que Satanás desce no altar que tem oferta para ele, ele entende que Deus desce no altar que tem oferta para ele, ele entende que se Deus descer, o mal tem que sair. O que ele faz? Ele coloca naquele altar, primeira coisa que ele coloca é aqui a vida dele. O fogo que acende aqui embaixo, acende lá em cima. O que tem que queimar no altar é o teu coração. E o coração do Elias queimava por Deus. Então Elias apresenta o boi e apresenta na hora das 3 horas da tarde. Nós vemos que acontece uma coisa. Ele manda os profetas de Baal escolher o novilho, repartir e tal, e ele coloca o seu animal partido e manda colocar água. Ok. A água era o elemento mais caro da época. Eu vou falar depois, acho que só para os alunos aqui, aí depois com mais profundidade, o que significa água, o que significa cada elemento desse, mas aqui nós temos que pular um pouquinho para poder chegar a tempo aqui. E aí manda trazer lenha, né? Traz lenha, ali tem animal, ali tem a lenha, ali tem água, correto? E o interessante, que ele faz a oração pedindo a Deus que responde com fogo, às 3 da tarde, a hora da oferta de manjares. Então preste atenção nisso que é muito forte. Nós lemos aqui, vocês estão tá aberto aí? Onde é que, alguém tem aberto aí a lição? Não? Vocês não estão acompanhando? Ele pede 2 novilhos. É que o pessoal é meio obrigado aqui a assistir aula, por isso que eles não se preocupam muito com ler. Só meio de arrasto, né? Levíticos 6,18 diz assim: todo varão entre os filhos de Arão comerá dela, como a sua porção das ofertas queimadas do Senhor. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações. Tudo o que as tocar será santo. Então, esta oferta de manjares tem uma coisa muito importante. Tudo que tocar nessa oferta é santificado. E tudo que é santificado, o inimigo não pode tocar. Então, os 2 segredos mais importantes de Elias, que o profeta Daniel fala lá no capítulo 9, é exatamente isso. A oferta de manjares santifica tudo que toca. A oferta de sangue é a oferta que renova o pacto quebrado. Então, essas 2 coisas faz com que o demônio não possa descer ali. Então, onde tem essas 2, tudo que é santificado, o inimigo não pode tocar. Então, Daniel 9:27 fala de pacto. E depois, então, que Elias faz essa oração, ele está renovando o pacto. Então, ele apresenta a Deus a sua oferta e faz a oração às 3 da tarde. E quando ele faz a oração, Deus responde com fogo. Porque tinha ali naquele altar todos os elementos de uma adoração. Aí vem fogo. Se faltasse um dos elementos, como faltou lá para Caim, não vinha fogo. Então isso é muito, muito importante. Agora eu quero finalizar de uma palavra que eu gostei muito aqui, que eu queria me deter um pouquinho nela. Ageu capítulo 1:8 diz assim: somos o templo do Espírito, casa de habitação do Senhor. Devemos construir uma boa casa de oração para Deus. Ageu 1:8 fala assim: subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor. A madeira tinha em cima do monte. Hoje nós chamamos o povo para subir o monte e para botar fogo no altar. Quando existem todos os elementos necessários na adoração, Deus derrama fogo, ele vem com fogo do céu, e esta é a prova de que ele recebeu
a adoração. Correto? Agora, outro elemento que tinha ali, muito importante, que em 1 Reis 18, 31, 32, assim: tomou 12 pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez ao redor do altar um rego, e que podia caber 2 medidas de semente. Essas 12 pedras simbolizam as 12 tribos. Cada tribo é uma família. Então ali no altar, pastor Amara, tinha 12 famílias. Fazia parte daquela adoração. Um boi simboliza 12 cordeiros. Cada família tinha que vir com um cordeiro. Então naquela oferta tinha 12 famílias. Se nós tivéssemos hoje na nossa igreja 12 pessoas, 12 famílias, que cada uma delas assumisse 24 horas por dia de adoração, nós teríamos 24 horas por dia com 12 famílias. Correto? Agora, qual a importância de ter 12 famílias ali, naquele lugar? Vou passar para o Novo Testamento agora, e você vai ficar impressionado com isso. A comunhão das 12 tribos, junto com o profeta, a comunhão deles, junto com o sangue daquele animal, trazia para eles uma redenção. Olha o que está escrito em 1 João 7. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando nós temos comunhão em nossa família, aí o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se nós não temos comunhão, o sangue de Jesus ele não serve. Por isso que nós temos uma igreja fraca, por isso que nós temos famílias fracas. Quando a nossa família está dividida, nós enfraquecemos. Quando os irmãos não podem sentar ao redor de uma mesa para ouvir o pai deles falar do Evangelho, esta família está afundando, está morrendo, está fracassando, está sendo destruída. Quando os pastores nas suas igrejas não têm 12 famílias para se unir ao redor do altar e levantar um altar de adoração a Deus, o anticristo domina a sua cidade, domina o seu estado, a sua nação. O que nós vemos nessa guerra espiritual de Elias é uma guerra a nível nacional. Por isso que eu escolhi esse tema para falar. É uma guerra a nível nacional. Para ter uma guerra e derrubar um principado a nível nacional, precisa representantes de toda a nação. Não tem como você enfrentar um principado sozinho. Porque um principado domina uma nação. Então, Israel teve que reunir 12 tribos, 12 pedras. E quando as 12 tribos colocaram as pedras e ofereceram a oferta, veio o fogo do céu, queimou as pedras, queimou a água, queimou a oferta, queimou tudo que tinha no altar. Tudo foi queimado. Então a verdadeira adoração, ela tem que produzir um fogo que queima tudo. E a primeira coisa que tem que queimar é o adorador. Então eu quero lançar aqui um desafio para nossas igrejas hoje. Quero dar uma palavra hoje muito, muito especial para minha família em primeiro lugar, para a minha igreja e para a minha nação. O dia que nós não pudermos estar sentado, pastor Amara, 12 filhos ao redor de uma mesa para adorar, esta família já era. Esta família será dominada por Satanás e vai encontrar falência, a destruição. A falta de unidade na igreja e na família anula o poder do sangue de Jesus. E se não tem mais sangue de bode, nem de touros, porque não se faz mais sacrifício, o que sobra então? O sangue de Jesus. E se não tem unidade nessa família, o sangue de Jesus não pode operar. Então, por isso que às vezes aqui, eu estou aqui na aula, semana passada faltou o Felipe, perguntei, ô irmã, cadê o Felipe? Cadê o pai do Felipe?
Por que eles não vêm na aula? Por que eles não assistem? Por que só a mulher assiste a aula? Por que o pai não vem? Por que na igreja as mulheres vão para a oração e os maridos não? Onde está a unidade dessa família? O que nós vemos nessa família? Nós vemos a destruição. Nós vemos filhos se desviando. Nós vemos filho perdido na droga, na bebida, prostituição. Por quê? Porque a família não tem unidade. Imagina. Nós estamos falando hoje que estamos prestes a ter uma terceira guerra mundial, porque nações não se entendem. Mas nem uma família dentro de casa se entende para sentar na mesa, para adorar junto. Não consegue renunciar aos seus interesses em prol de uma causa maior. Então é isso que está hoje enfraquecendo as igrejas, enfraquecendo as famílias e as nações. Nem Israel consegue unidades, talvez 30% apenas são crentes hoje. Então este é o motivo de Satanás vir e dominar o mundo. Essa falta de unidade na adoração. Então, Israel ficou 3 anos e meio dominado por Baal, porque eles não tinham unidade. Eles não se uniam para adorar. Mas agora dizem que não tem coisa melhor para unir uma família do que uma desgraça. Toda desgraça une a família. Morreu um, todo mundo está junto, chorando, abraçado. Deu um terremoto, está todo mundo junto, abraçado. Dá uma guerra, vai todo mundo estar junto. Que vem essa guerra de uma vez. Não tem como escapar. A guerra vem, está vindo. Porque exatamente desde o início do mundo está acontecendo isso. Adão tinha 2 filhos. E os 2 se mataram, um matou o outro, não se dá. Isaac tinha 2 filhos, um não se dá com o outro. Jacó teve 12, vocês sabem a história, briga para lá, briga para cá. A maior dificuldade está em unir 12 pedras. O maior desafio da história hoje foi realizado por Elias, juntar 12 pedras, representando 12 famílias. Esse final de semana nós vamos estar juntos, num encontro aqui na região, e vamos fazer o desafio das 12 pedras. Vamos ver se conseguimos 12 famílias, onde o marido esteja junto com a esposa, e os filhos também, para adorar. Você vai descobrir que é o feito mais difícil que já se viu em toda a Bíblia, em toda a história. E muito triste também. Mas é a realidade. Se nós estamos em unidade, para finalizar, quando Elias apresenta a oferta de manjares 3 horas da tarde, e ele ora junto com as 12 tribos, vem fogo. Esse fogo, consequência, a morte dos profetas falsos. E logo depois, vem a chuva. Então ouça bem, que coisa difícil essa chuva. Que ela foi a coisa mais, a última de todas foi a chuva. Você vê que trabalhão que deu para vir essa chuva. Teve que vir 3 anos de seca, teve que 100 profetas viver nas cavernas, comendo pão e água, teve que Elias ficar 3 anos e meio, num jejum terrível, teve que morrer talvez boa parte da nação, as crianças e tudo mais, para poder acontecer um trabalho que envolve pedras, 12 pedras desiguais, que simboliza diferenças de pessoas. Essa aqui é diferente de mim, essa aqui é diferente da outra, mas por causa da adoração se reúnem as pedras, mesmo diferente uma da outra, para adorar. Então isso mostra e nos dá uma dica aqui, por que para a conquista de cidades não acontece? Porque as igrejas estão desunidas. Ali em Faxinal tem 12, 13 igrejas. Eu nunca vi 2 pastores sentados no mesmo lugar. Então estão desunidos. Então essa dificuldade de reunir as 12 pedras é a mais difícil para que haja uma adoração completa. Então vamos reprisar. Essa adoração tinha
força física, emocional, mental, financeira, espiritual. Tinha ali um profeta consagrado, o coração dele estava pronto para acender o estupim. Tinha ali as famílias de Israel todos juntos. Tinha o altar restaurado, tinha as 12 pedras e então tinha também a presença de Deus. Deus desce na nação, incendeia a nação e traz a chuva, traz prosperidade, traz vitória, traz algo tremendo, retumbante, extraordinário. Depois disso, na nossa aula particular essa semana, nós vamos falar sobre o horário da adoração, nós vamos falar sobre o significado do sangue, sobre a próxima é logo depois que vem a chuva, vem a unção. 1 Reis 18:46 fala que Elias correu mais que os cavalos. Ele recebeu uma unção extraordinária naquele lugar depois que veio. As lições que nós vamos tirar hoje. Primeira coisa, para ver uma verdadeira adoração, o ministro deve ser santo, adorador, obediente, submisso, ofertante, intercessor, só faz o que Deus mandar. Erros praticados hoje nos altares destruídos, altares hoje destruídos, altares com problema de pecado em cima do altar. A adoração interrompida, adoração por metade, adoração fajuta, adoração igual de Caim. A falta de intimidade. E por isso, no dia de hoje, nós vemos a dificuldade que esse mundo está atravessando e que vai chegar uma hora que Deus vai dizer, não tem jeito. Vai ter que acontecer o final de tudo mesmo. João 4:28 diz assim, mas vem a hora, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Quanto tempo eu já falei, Gabi? Será que dá tempo de eu dar 1h10? Eu queria dar vários testemunhos para vocês sobre esta aula de hoje. Como vencer principados. E eu acho que foi na aula passada, eu já falei de um principado que nós vencemos, ou foi dentro da aula que eu falei? Foi na aula? Não me lembro agora. Nós vencemos um principado que vinha ao Brasil para trazer o comunismo para o Brasil. Acho que falei na aula passada, foi dentro da plataforma. No áudio, né? Mas eu queria falar aqui de algo que aconteceu aqui em Santa Maria. Quando veio a Nova Era estabeleceu aqui em Santa Maria. E ela veio para destruir casamentos, destruir famílias, trazer uma liberdade, uma libertinagem sexual, uma destruição completa, como a gente vê em alguns lugares. Deus nos mandou estabelecer 24 horas de adoração. Então nós conseguimos uma unidade na região metade sul. Nós conseguimos essas 12 pedras, nós conseguimos as famílias de Faxinal Soturno, nós conseguimos famílias de Arroio do Tigre, de Agudo, eu acho que Santa Maria, Cachoeira, 4 cidades envolvidas na guerra contra a Nova Era. 4 cidades que preencheram os requisitos que nós acabamos de estudar. E o que aconteceu? Simplesmente, nós fomos para o monte e permanecemos em oração por 3 anos e meio no monte para derrotar esse principado da Nova Era em Santa Maria. E nos últimos dias, aquela guerra estava encravada, nós alugamos uma casa em frente ao oásis, onde a Nova Era tinha cidade aqui em cima, Itaara. Nós alugamos lá uma casa em frente e lutamos 40 dias de oração, em unidade, adorando de todo o coração. E Deus deu uma vitória extraordinária, trancou aquele oásis, fechou aquele parque, nunca mais abriu até hoje. Até se as gurias estiverem aí, eu tenho um vídeo onde eu mostro a derrota da Nova Era. Nós vencemos esse principado da Nova Era
exatamente usando os princípios da unidade que Elias conseguiu naquele altar. Foi uma adoração que teve ali força física. A gente caminhava todo dia ao redor, todo dia, ali no centro de Santa Maria, ao redor da Nova Era, onde tinha o escritório, e fechou de tal maneira que lacrou até hoje. E aí o que mais importante de tudo isso, nós construímos uma casa lá em cima do monte, uma casinha de madeira, para ficar lá todo o tempo. E o que aconteceu? Aconteceu que um certo dia, Deus falou para mim: vou trazer até aqui o principado da Nova Era, completamente amarrado, neutralizado, vencido. Foi impressionante. Era madrugada, acho que 3 horas da manhã. E ali tinha alguns irmãos de Curitiba fazendo escola profética. E naquela noite eu disse para minha esposa: Deus vai trazer aqui o principado. Esse principado que levantou essa adoração em Santa Maria, adoração a Satanás, adoração a outros deuses. E agora Deus disse: vou entregar na mão de vocês. Foi uma noite assim com muita expectativa. E quando chegou lá pelas 3 da manhã, apareceu. Eu não vi. Eu estava no segundo andar da casinha, né? E quando eu desci com a loucura, queria ir lá para enfrentar, né, para ver, Deus falou comigo: não, quem vai expulsar esse demônio vai ser o levita que está lá na hora com o cajado. E estava naquela noite, a líder era a Rosane, a jovem que não tinha nem experiência nenhuma com demônio, nem com experiência com batalha espiritual. E eu perguntei: mas Senhor, eu esperando há tanto tempo essa manifestação, queria zombar da cara do diabo, queria tirar uma casquinha, a gente estava sofrendo ali. E aí Deus falou comigo: não, assim como na batalha de Josafá contra os reis, Deus usou uma simples pessoa lá, um levita. Eu quero usar a pessoa que está na brecha, para que as pessoas entendam que a autoridade não está em um apóstolo, um profeta, não, mas qualquer pessoa que se tornar um verdadeiro adorador, ele vai usar a adoração como arma de guerra. Aquelas alunos estavam ali há dias, meses orando, exatamente adorando, o tempo todo. Eles não repreendiam Satanás, eles adoravam. E Deus entrega o maior inimigo do Brasil, o maior inimigo da nação, aquele inimigo que veio trazer a nova era para nosso país. Ele é vencido, expulso, derrotado ali, pisado na cabeça. E quem Deus deu para finalizar a obra foi alguém que estava na brecha orando. Queria deixar essa palavra para vocês, amados, para dizer como se derrota um principado numa região. Se tu conseguir a unidade naquela região, se tu conseguir na tua igreja a maioria, lembre-se que você vai vencer e conquistar o local, vai santificar o local, e Deus vai descer ali, e ali você domina, ali Deus domina, ali o diabo não domina. É assim que acontece. Adoração num lugar estabelece ali o governo de Deus. Então, para concluir, quando Elias adora com o povo da nação de Israel, Deus dá a maior vitória contra o maior demônio da sua época. Um demônio que assolava a nação com seca há 3 anos e meio. É o desafio de Elias. Então assim aconteceu conosco aqui, e nós vamos levar essa visão para cada cidade. Pastor, você que tem na sua igreja um grupo de adoração, e converse com eles, passe esta aula para o seu grupo de adoradores. A aula já está pronta de hoje, só acrescentei algumas coisas, e faça essa aula com bastante detalhes.
Tem muitos itens aqui nessa adoração que é importante revisar. Eu achei mais importante falar das 12 pedras, para que as famílias entendam que se eles não estiverem unidos para adorar a Deus, haverá uma destruição. 3 anos e meio, Israel não se uniu para adorar. E 3 anos e meio o inimigo dominou. Apenas um dia que eles adoraram juntos, Deus destruiu o maior inimigo deles. Aqui no sul do país, da mesma forma, nós nos unimos em oração e vencemos o maior principado do nosso país, aqui no sul do país, que veio trazendo nova era para a nossa nação. E se a nossa região, as nossas igrejas, hoje se unirem como aquelas pedras, nós vamos trazer a maior vitória de todos os tempos para todos. Mas se falta uma pedra, o fogo não desce e o inimigo vence. Então é isso que nós precisamos. Coisa mais importante, para usar a adoração como arma de guerra, nós precisamos nos unir como as tribos de Israel se uniram e cada um fazia a sua parte. Ok? Então é isso que eu queria falar. Amanhã nós temos um encontro em Arroio do Tigre. Domingo, né? Domingo, desculpe. Depois nós vamos ter no Carnaval, tem algumas igrejas se unindo para vir para cá. É o último dia, vou estar lá na Santa Rosa, se Deus quiser. E dia 5, 6, 7, a última semana, dia 4 até dia 5 de março, nós vamos ter um grande encontro de pastores aqui no sul. Então era isso. Mais alguma coisa? Esqueci de alguma coisa? Tá boa? Podemos encerrar, pastora? Adoração, arma de guerra. Ao invés de você pegar armas, dar tiro, adore que os inimigos serão destruídos, vencidos. Nós vamos chegar lá. Eu queria falar para vocês da plataforma da escola profética. Nós estamos trabalhando e já no início, quando terminar as férias os alunos voltar das aulas, nós vamos pegar 200% todo dia na plataforma da escola profética. É muito importante você se inscrever na escola online. Nós temos a plataforma onde temos a escola, onde nós vamos muito fundo nestas questões de segredos espirituais para nós vencermos o inimigo. Então aqui nós podemos em uma hora dar umas pinceladas, mas dentro da plataforma nós vamos entrar e vai ter todo tipo de cursos ali, estudos. Nós vamos também postar todo tipo de aula que já foi dado, todo tipo de vídeo, para que a gente possa municiar, dar condições para que cada igreja possa ter esta vitória que Elias conseguiu. Amém? Oração respondida. E para completar, nós estamos também fazendo 1 milhão de horas de oração até a escola profética. E na escola profética nós conseguimos, todo ano, esta unidade. O ano passado nós tínhamos um representante, eu acho que se não de todos os estados, quase todos, da nação e outras nações. E é nesta hora, nesse ambiente, que a nossa adoração sobe e traz a resposta, que é as chuvas. Amém? Que Deus abençoe cada pessoa que está nos ouvindo hoje. Que Deus abençoe os alunos, pastores. Que Deus abençoe nossos filhos, nossos netos. Que Deus abençoe cada um que está passando por lutas hoje. Que essa palavra te conforte para vencer e ter grandes vitórias. Em nome de Jesus. Shabbat Shalom. Um minutinho aqui, mandar um abraço aqui para o Eduardo Oliveira. Quem mais está entrando aí? O pastor José Roberto, pastora Rosângela, Cláudia Martins, Suzana Megda. Como é que está, pastora? Está bem? Está na outra? O Thiago Lopes, o filhão Rubens, lá de Santa Catarina. Luiz Evandro Helman, grande filhão. Rubens Alves, um abraço. Israel Felipe está aqui conosco também. Aí, filhão, vem pra cá com a gente aí em março, passar um tempo com a gente aqui. Pastora? Délvia. Pastora Délvia. Tem como abrir aqui? Quem mais? Pedro Monteiro.
Hã? Alguém de Cumanã está aí? O Cícero, grande profeta Fábio. Não quero abrir para ver os nomes da pessoa. O pastor José Roberto, grande abração, profetas de Deus. A Simone a Portela, Simone, grande abraço. Thaís, hã? Helena Soares, pastor Rodrigo, William Rodrigues está aí, a Ju Souza, José Ramos, Clésio, lá de Rondônia? Maranhão, ô Clésio, Fábio Gomes, a Vanusa, Anderson Guerreiro, grande abraço, amados. Fábio Gomes, Vanusa, mesmo que aqui é mais fácil ler, amém. Chegou agora, pastor José Roberto, um abraço aí para todos os irmãos de São Paulo, do grupo, o apóstolo Alexandre, grande filhão do Rio, o Anderson Guerreiro, o apóstolo Miqueias está aí também, daqui a pouquinho ele tem um culto, acho que é ao vivo também, né? José Roberto, oi? A Cíntia está aí, ô Cíntia, não está no aniversário há poucos dias, não? Cíntia, grande abraço, o pastor Rosângela, Juliano, Brum, a Ju Souza, o Jones e a Maia de Porto Velho. De Porto Velho? O Jones da Porto Velho, a Ju, Vanessa, Tiago de Manaus, grande abraço, Tiago de Manaus, a Gisele com 2L, Maria Silvana, aqui está melhor de ler, Tiago Lopes, você vai devagar nesse, dia vai ser mais rápido assim. Maria Silvânia, do Acre, do Acre, que bênção. Espalhe aí para os irmãos do Acre essa aula aí, filha, pra gente. Tem pouca gente do Acre que acompanha aqui, né? A Inayara Foleto, a Miranda Lacerda, de Lagoão, né? Aleluia. Fátima. Grande abraço, amados. Fiquem na paz. O Elis Muniz, quem mais está aí? Ventura. Grande abraço a todos. O pessoal reclama aí que eu não passe 2 horas, viu? Vinícius e Abreu, a Gabriele, aleluia. Fique na paz então, fique com Deus. Shabbat Shalom, bom final de semana para todos vocês, em nome de Jesus.